Bom dia, matriarcado. Minhas fazedoras, meus fazedores de amanhecer. Tarô da semana é sobre encontrarmos em nós o fazedor de amanhecer que nos habita. Bom dia. Esperando a galera chegar. Friozinho hoje. Quem por acaso entrou aqui e ainda não escolheu a carta, né, que vai conversar mais de perto com a sua semana, que tem alguma mensagem extra, que foi algum sinalizador seu para você mesmo, que é aquilo que eu chamo de hora da cisma, é bom ir lá na publicação, 2 publicações atrás, dar uma olhada na hora da cisma, que é aquela brincadeirinha intuitiva que eu faço antes do tarô da semana, onde você pode cismar com uma carta e de alguma forma ela vai conversar de uma maneira especial com a sua semana, ou ela vai ser uma nota de rodapé. Ela pode ser uma nota de rodapé, ela pode ser o recado principal do parágrafo, ela pode ser um sussurro. Vai lá, dá uma olhada na carta que conversa mais contigo e volta, porque a gente vai falar sobre ela. 2 publicações atrás no meu feed. Eu tinha separado aqui umas coisas que são muito tarô desta semana, tá? Essa modinha aí de fotos de inteligência artificial de pessoas com bebês, pessoas com seus possíveis filhos, ou as pessoas quando eram crianças, ou enfim. Isso é muito tarô da semana, eu vou explicar o porquê, tá? Documentário da Xuxa, Rainha dos Baixinhos. Ariana, também muito tarô da semana. Outra coisa que é muito tarô da semana, Pedro Scooby sendo flagrado saindo de uma festa com uma mulher. Vou explicar por quê, tá? Tô lembrando aqui. A gente tem uma carta extra que eu não mencionei. Ela é muito pesada. Ela é a carta que vem depois da carta, na sequência do tarô, na jornada do tarô. Ela é a carta que vem depois da carta mais pesada desse jogo. Ela é mais pesada, mais fundo do poço ainda. Ela saiu para dizer que a gente vai ou se deparar com alguma coisa muito baixa na gente que precisa ser transformada, ou a gente vai se deparar com alguma coisa muito baixa em outras pessoas e é possível que criminosos apareçam. Os erros das pessoas podem aparecer. Se você estiver num embate judicial, a mensagem do mês é muito importante para você. Obrigada, tô exuberante. Só que eu vou ter esse poncho aqui. Minhas orquídeas selvagens. Obrigada. Ou será que é porque eu voltei da experiência da ayahuasca, né, renascida, como todo mundo? Então, no sim da nossa semana, a gente tem ele, o Arcano do Mago. O Arcano do Mago, ele é o arcano número 1 do tarô, que é uma jornada que acontece a partir do 0, né? Antes dele a gente tem um Arcano do Louco. Então, que também pode ser não ser o 0, ele pode ser um arcano sem número. Ele pode, olha, compraram selo, eu tinha que ter alguma coisa aqui para tocar quando comprassem selo. Obrigada, Paula. Tem que ter uma maneira aqui de agradecer, igual o Gugu na sua casa.
tocava aquele negócio lá, tem que botar um negócio assim aqui, pra dar uma animada. Muito obrigada. Que venha a prosperidade. Pra nós, né, Paula? Todos nós. O Arcano do Mago, ele é inspirado em um camelô medieval. Por que um camelô medieval? Porque nas feiras medievais nós tínhamos a figura do prestidigitador, que não é exatamente um cara das artes cênicas, não é exatamente uma figura mambembe, não é exatamente um enrolão. É como um cara que... Sabe esses caras que vendem coisas de forma... Camelô muito criativo? Isso é Arcano do Mago. O Arcano do Mago é o vendedor de rua, é o músico de rua, é o doidão. O tarot, o louco também é o doidão. Mas o louco e o mago tem uma diferença. O louco não faz a menor ideia de para onde ele está indo, no que ele está investindo, o que ele está fazendo. Ele é um perdido, ele acabou de se soltar de um caminho. Mas o mago colocou os dois pés em um novo caminho no qual ele apostou, que ele inventou para si. Ele é um cara que inventa saídas. Ele é um cara que aposta em uma coisa que ainda não é real, mas faz isso se tornar real. O mago, ele, no tarô mitológico, é o deus Hermes, que desde pequenininho já mostrou a sua natureza, mentindo, enganando, roubando. Ele é um cara que inventa a realidade, né? E que ele representa também uma inteligência, uma sagacidade da sobrevivência que vem através da esperteza. É uma inteligência que se diverte por meio da criatividade. Ele está um nível acima do louco. Ele está diante de um caminho imenso, que ele não sabe no que ele vai dar, mas ele está realizando uma determinada aposta. O mago é inspirado nessa figura desse camelô medieval, que é um cara que fazia demonstrações, ilusionismos, magia nas feiras. É aquele cara que está vendendo ali uma coisa de um jeito muito engraçado, dentro do trem, dentro do metrô ou na rua, que consegue reunir todo mundo ao redor dele, todo mundo dá dinheiro ou compra o produto dele depois da demonstração engraçada, inusitada que ele fez. Isso é o Arcano do Mago. E o mago existe dentro de mim, dentro de você. Não interessa se você é uma médica, não interessa se você é astrólogo, se você é músico, se você... O mago existe em nós. Ele é aquele que pega a nossa dimensão mais humana e ata essa dimensão mais humana à nossa dimensão divina. Geralmente as representações do mago em todos os tarôs do mundo são uma pessoa fazendo alguma magia, um humano atando o humano e o divino. Ele faz essa ponte. Ele é o cara que está ali praticando magia, que está diante da sua mesa de trabalho. É você diante daquilo que você realiza na sua vida, fazendo o seu milagre cotidiano. O mago tem um lado sombrio preocupante. Ele é um enrolão. Ele é um mentiroso. Quando essa dimensão muito humana, ilusionista, está a serviço de uma causa maior, o que a gente tem é a arte. O que a gente tem pode ser a arte da própria sobrevivência. Mas aí a gente tem luz, tá? Só que quando essa dimensão não está a serviço da evolução, o que a gente tem é um lado mais sombrio mesmo do mago. O mentiroso, o enrolão, o teu lado que procrastina,
o teu lado que faz tudo que está na sua mão para não realizar o que tem que realizar, que mente para si mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com a dimensão sombria do mago, porque a gente está destilando o mago nesta semana. A gente está depurando ele, tirando dele, né? Aliás, fazendo com que ele abrace seus aspectos sombrios, tirando dele não, fazendo com que ele transforme, para que ele possa se utilizar das suas potencialidades de uma maneira luminosa, a partir do seu melhor. Porque o que a gente quer fazer com esse jogo é trazer o sol, é solarizar questões que estão agora, ou que estavam, pelo menos no início dessa semana, numa camada mais escondida. Aspectos nossos que são obscuros, que a gente precisa encher de luz para entender, para integrar, para assumir e transformar. O mago nos dá muito poder criativo, tá? Ele vem sempre no jogo, ele está sendo afirmado aqui. A gente quer o mago nesse jogo. A gente deseja ele. Mas a gente quer retirar do mago uma parte que não tem que continuar surtindo efeito nele. E essa parte que a gente não quer que continue surtindo efeito, é a parte mais baixa do nosso mago. Aquela parte que, sei lá, faz coisas machucadas, faz coisas que vêm de uma dimensão nossa que é muito ferida, que é muito mordida. E isso está representado pela carta que sai no não da nossa semana, que ainda nem é a pior carta desse jogo. Começou há poucos minutos, começou há 12 minutos. Vamos lá, não da semana, respirem aí um pouquinho. Eu tô bebendo uma limonada com gengibre. Passa um café aí. Respira. Aperta um. Vai beber uma água. O não da nossa semana é brabo, tá? Larissa. Tem que existir necessariamente. A Larissa pergunta se é possível dizer que existe uma dimensão do mago na Rainha de Paus. Com certeza. Todos os tronos do tarô precisam ter, no mínimo, todas as dimensões até a rainha, até a imperatriz. No mínimo. Imperatriz e imperador. Até a gente chegar aos tronos dos arcanos maiores, esses aspectos que tem ali do louco aos tronos, eles têm que estar contidos nos tronos dos arcanos menores. Porque é o momento que você, na tua jornada cotidiana, encontra um trono. Quando você encontra a sua rainha de paus, seu rei de copas, você encontrou um trono, você encontrou um pedaço da imperatriz ou do imperador, que necessariamente tem que ter passado pelas sombras que estão guardadas na sabedoria da Senhora das Sombras, que é a sacerdotisa. Vamos lá. Essa é a diferença de explicar o tarô localizando o tarô dentro de você. É por isso que eu não acredito em perfis que dizem pra você que vão te tornar uma taróloga. Viver do tarô. Viver do tarô, se a pessoa não domina o enforcado. Viver do tarô, se a pessoa não sabe nem explicar a lua direito. É preciso que as pessoas localizem essas imagens dentro de si, na sua própria vida, na sua trajetória. Entender como essas imagens conversam com a gente profundamente. Não dá para fazer mágica, comprar um tarô hoje e amanhã você ser taróloga. E a gente está desrespeitando esse tempo do mago aqui, que é o tempo do aprendiz. O mago, por essa característica dele do jogo de cintura,
da arte da sobrevivência, ele também é o aspecto iniciante de todas as jornadas. O mago é o teu estagiário, a tua estagiária. Eu tive estagiários muito magos quando eu trabalhava na área jurídica, assim. Muito engraçadinho, assim. Eu também fui uma estagiária muito mago. Rolona, não queria ir pro fórum. Matei muita aula de processo civil. Pra jogar sinuca. Minha amiga Adélia acabou de entrar, é testemunha disso. Fez faculdade comigo. Então, o arcano do mago, saudades, Adélia. O arcano do mago, ele é esse cara que ainda não tem um conhecimento da jornada. Ele tá lá no início. Ele não sabe um monte de coisa. Mas ele aposta em um caminho e ele vai. Ele torna esse caminho real. Ele faz a magia acontecer. É como uma coisa que hoje, talvez você pense que é mentira a seu respeito. Mas você sabe que tá aí dentro de você. Mas você ainda tem uma relação meio síndrome de impostor com isso. Mas se você aposta nisso, se você bota a tua energia nisso, isso cria um caminho. Então, o mago sempre vai fazer com que a gente se depare também com essa síndrome de impostor. Até que ponto a gente banca ou não banca aquilo que a gente resolveu fazer. Começou a 16 minutos. Temos muito chão pela frente. Então a gente está destilando o mago. A gente quer deixar a parte do mago que ajuda a gente a evoluir, a seguir em frente, a ir na direção do sol, da nossa realização individual. O que a gente não quer do nosso mago está no não da semana. Adélia, querida, saudades. Depois eu vou falar com você melhor. Que legal lembrar do mago, porque ontem eu passei, foi ontem? Anteontem eu passei em frente à minha primeira universidade, para a qual eu passei através de ProUni. Eu era bolsista do ProUni, a primeira leva do ProUni. Depois eu fiz a prova de transferência para a UF e fui estudar na Universidade Federal. Mas eu comecei numa universidade que era uma universidade particular muito tradicional do Rio de Janeiro, que era a Gama Filho. Tradicional, inclusive, né, no direito. E depois eu tinha passado para Unirio, mas não fui, já estava fazendo pesquisa na Gama Filho. Aí eu perdi a bolsa e fui para a UF, fiz a prova de transferência e passei para a UF. E o prédio da Gama Filho, ele se tornou, ele ficou muito, muito destruído, né? Na verdade, os descendentes do cara lá, do Gama, eles destruíram a universidade, a real é essa. E aí abandonaram, e o prédio ficou lá abandonado muitos anos, e agora parece que vai virar um Sesc. Passei lá em frente essa semana, indo pro fórum. A gente não quer isso aqui, ó. Esse filho da puta. Isso aqui é um filho da puta. Um filho do caralho. O lado mais filho do caralho de todos os seres humanos está aqui, ó. Tá aqui prestes a fazer merda. E a gente está dizendo um grande não a isso. A gente não quer isso aqui. Nem na gente, nem no outro, nem no mundo. O tarô tá falando pra gente, se vira e transforma esta merda. Não queremos este personagem fazendo merda. Isso aqui é o filho do coiso falando dos professores. Isso aqui é o lado mais mesquinho, mais baixo, mais criminoso do ser humano. Isso aqui é um sobrinho com inveja, aliás, um tio com inveja do sobrinho. E em nome dessa inveja, ele está prestes a matar
esse sobrinho. Em nome do seu lado mais baixo, com o qual ele não consegue lidar, não consegue transformar sozinho, ele está prestes a cometer um assassinato. Roubar a vida de uma outra pessoa. Roubar o direito dessa pessoa à sua própria vida. Infelizmente, assim como o mago, né? No caso o mago, felizmente, 4 de ouros existe dentro de todos nós. Todo mundo tem seu lado mais baixo. Seu lado mais mesquinho. Porque todo mundo foi machucado. Todo mundo tem machucado pra caralho. A gente suporta muitas camadas, uma opressão sistêmica, de gênero, classe, raça. Não podemos ser diversos. Então, na verdade, eu acho que a referência para Hamlet, nesse caso, é a mitologia grega também. Muito legal se trazer isso, Rota dos Solis. Dédalo, esse tio do 4 de ouros, que é o personagem que percorre a jornada de ouros dentro do tarô mitológico, né? Quando a gente vai estudar o naipe de ouros do tarô mitológico, eu tenho um projeto sobre isso, que é o Laboratório de Prosperidade, onde a gente estuda o mito de Dédalo e as cartas da corte do naipe de ouros, né? Um estudo sobre prosperidade. Isso vai rolar no próximo semestre. Vou trazer o Laboratório de Prosperidade de volta. O 4 de ouros é o momento em que um herói que está se tornando um anti-herói, né? Ele está se tornando próspero. Ele está começando a ganhar muito dinheiro com aquilo que ele faz de melhor na vida, que é a marcenaria. Ele é um construtor, ele cria soluções, ele, na verdade, é um cara que não domina só a marcenaria, né? Toda a construção, assim, um cara... Enfim, é um artista, ele tem multilinguagens, né? Ele está prosperando, ele está começando a obter reconhecimento no que ele faz lá no 3 de ouros. No 3 de ouros ele está recebendo. Ele está aprendendo a receber a paga pelos seus esforços. No 4, ele se depara, esse herói que está prosperando, se depara com uma super miséria interna. A irmã dele pede para ele: Dédalo, será que você pode ensinar o meu filho tudo o que você sabe? Ele tem dom, eu vou mandar ele para ir para estudar com você, tudo bem? Então ele acolhe esse sobrinho e começa a dar aulas para o sobrinho. O sobrinho deve ter o quê? Uns 12 anos, é um garotinho. Além de Hamlet, essa referência está presente em Game of Thrones também. Vocês vão entender o porquê. Quem viu, né? Quem são os doidos da série vão entender. O garoto começa a se destacar. O garoto começa a mostrar que ele é mesmo um sobrinho de Dédalo. Ele é filho de peixe. Ele manda muito bem na arte da marcenaria. O garoto passa em frente a uma carcaça de um animal, né, perto de um rio que ressecou, e ele tem uma ideia para fazer o que teria sido o primeiro serrote. Olha que massa. O garotinho é genial. Mas aí o Dédalo começa a ficar com inveja, porque o menino está sendo reconhecido. Uma hora esse sentimento se torna insuportável e ele joga o garoto do alto de uma muralha ou de um monte
E alguns dizem que a deusa Atena teria transformado o menino em uma ave para ele não se espatifar no chão, que são os perdizes. O nome do menino é Perdix. Esse garoto, por que o Dédalo, um cara que já está reconhecido, prosperando, não suportou a visibilidade do sobrinho, tão inferior a dele? Para mim, é o fruto do irmão. Ele não suportou o fruto do irmão. Ele pode, de repente, ter visto aquele garoto receber um super reconhecimento, ainda na infância, no iniciozinho ali da adolescência, que ele mesmo não obteve. Enfim, ele reconheceu esse monstro dentro dele no menino. Ele viu ali ele mesmo. Ele não suportou. Ele só enxergou assim. Ele desejou o que era do garoto. E é por isso que eu postei aquele texto que a dona Zoraide, em cima do que a dona Zoraide me disse: Ninha, não queira caminhar o caminho de ninguém. Lembrei daquele texto e resolvi postar porque é a melhor carta, o melhor texto possível para um 4 de ouros no não. A sabedoria espiritual, entregando que, olha, cada um tem o seu caminho e é preciso respeitar isso. Então, 4 de ouros fala no não como um aspecto do mago que a gente não pode deixar vir à tona. Um aspecto sombrio onde você se sente no direito, de realizar certas coisas, de, enfim, ultrapassar certas coisas, se sente tão autorizado, com tanto poder de invadir o espaço, de fazer o que você quer fazer acontecer, que você invade a existência do outro, que você rouba do outro o direito à sua própria existência. No 4 de ouros falam todos os aspectos mais baixos do ser humano, onde mora a antiprosperidade dentro de cada pessoa. Onde você deixa de compartilhar, você deixa de doar aquilo que você possui, deixa de valorizar, enxergar aquilo que é bom no outro. Você perde a conexão com a prosperidade através das tuas misérias internas no 4 de ouros. E o 4 de ouros está no não. A gente quer um mago sem 4 de ouros. A gente não quer família Biruleibe no poder. O mago, qual a dimensão baixa do mago? São as fake news. Ele é um presepeiro. A gente quer o Naldo dentro de cada um. A gente não quer o Eduardo Bolsonaro dentro de cada um. Certo? Então vamos aqui destilar desse mago essa parte baixa, para que ele possa criar a partir do seu melhor lugar. Então, no 4 de ouros, no não podemos deixar que o nosso pior venha à tona, e estamos em processo de superação deste pior coletivamente. Então a gente vai ver situações pipocarem aí, coisas que não serão toleradas. Não estamos tolerando esse lado antiprosperidade. E ao mesmo tempo o 4 de ouros, ele traz aquilo, aquele teu lado que por já ter se ferido, pensa que não merece, pensa que não tem o direito. Pensa que não pode compartilhar, se deixa consumir pela inveja, pelo ciúme,
O ciúme e a inveja são totalmente 4 de ouros dentro da jornada do tarô mitológico. É onde você não acha que tem para todo mundo. E é onde você pode ter sido roubado ou roubado também. Você pode ter sido tão avacalhado nos seus direitos que hoje você fica tempo demais em lugares inférteis ou anti-prosperidade da sua vida. Tipo, aqui não vai dar nada. Mas você continua ali desejando o que não é seu. Para a gente produzir o milagre do mago, a gente vai ter que olhar esse 4 de ouros aqui, essa pobreza íntima. E aí a gente está lidando também com a dificuldade de muita gente que está me assistindo aqui em lidar com o tema da prosperidade. Onde estão essas misérias internas que nos disseram que a gente não tem direito, que não tem o suficiente pra gente, que é preciso desejar o que é do outro, que é preciso desejar o que não é nosso, que eu não posso desejar mais, onde eu preciso ser escolhida, onde eu preciso viver corroída pelo ciúme, pela inveja. Tudo isso aqui a gente quer limpar. Não dá para o mago produzir um milagre sem isso. No porquê do jogo, a gente tem uma carta deliciosa, um primeiro encontro. O 2 de copas. Os tinderelos do tarô mitológico. O 2 de copas é um primeiro encontro de Eros e Psique, que é um primeiro encontro meio escrotizado, né? Porque assim, ela não tá vendo ele na real, ela tá sentindo ele, mas ela não tá vendo ele, ela tá de costas. E a parada é, Psique, nossa heroína de copas, sua jornada é contada através do naipe de copas desse tarô que eu instrumentalizo, que é o tarô mitológico. Então a gente aprende com a vida da Psique ao longo da jornada de copas. A gente aprende com um mito que fala sobre o encontro da alma com o amor. Essa heroína é linda. Ela é tão linda que os poetas começam a reverenciá-la, como se ela fosse a própria Afrodite. E os poetas não querem se casar com ela. Eles só querem ficar tocando punheta. Eles querem ficar idolatrando aquela mulher ali como uma deusa, aquela jovem, e ninguém tem coragem, ninguém banca, ninguém tem cu de pedir a mão daquela moça em casamento. Estamos falando de Grécia antiga. Essas coisas cafonas, as pessoas ainda, né, pedem a mão, essas coisas todas. Cafona, mas é bonito, né? É bem-vindo. Essa heroína muito bonita que atraía todos os olhares de todos os rapazes, homenagens dos poetas e não sei o quê, as irmãs dela já estavam casando. Eita caralho, Trícia, caramba, tive um sonho muito Eros e Psique, eu senti uma pessoa me tocando, eu sei quem é, mas não via, estava de olhos fechados. Olha só, tem uma coisa muito legal que eu preciso dizer para vocês. Às vezes, as pessoas me escrevem, eu vou botar uma aba lá, uma bolinha nos destaques, né, dos stories ali, sonhos, porque é muita gente que me escreve, é muito interessante, contando que sonhou situações comigo, né, ou situações que têm a ver com o tarô da semana. É muito legal, muito legal. Eu lembro que o Dmitry Camilotto falava sobre isso comigo também, porque um dia eu sonhei com ele e falou, cara, tem muita gente que sonha comigo. E eu acho que é isso, é falar para uma coletividade, né? A pessoa registra aquilo ali como um símbolo, um recurso, que na verdade ela está conversando consigo mesma, né? Por referências que você
compartilhou com ela. A gente está falando do simbólico aqui toda semana. O simbólico é a linguagem do inconsciente. Então essa mocinha, os rapazes todos querem reverenciá-la, mas ninguém banca, ninguém tem cu de se casar com ela. E as irmãs dela já estão casando. Muito Cinderela mesmo, né? Tem um lance com as irmãs. Olha que interessante. Pessoal aí da psicologia analítica que acompanha meu perfil. As irmãs já estão se casando, ela tá ficando, aquela frase insuportável que você já deve ter ouvido, minha amiga, ficando pra titia. Porra, ser tia é ótimo. Ser tia é maravilhoso, delicioso. Eu ainda não tenho cu de encarar a gravidez na adolescência. Preciso crescer mais um pouco. Ser tia é muito bom. Só tia. Então a psique está ficando pra titia. E os pais se preocupam, são pais gregos. Tem uma coisa errada com a nossa filha, porque a nossa filha existe para o casamento. Como assim? Ninguém está querendo se casar com ela e todo mundo vê que ela é linda, maravilhosa. Tem uma coisa errada com essa garota. Vamos fazer o quê? Vamos. Eu tô muito andina, né? Com esse poncho mesmo, eu sei. Eu comprei. Eu sou muito viciada em bebidas peruanas. Olha que louco, né? Já tenho uma conexão muito forte com a Titia Morada. Eu sou muito... E aí eu comprei esse poncho pra ir lá na... consagrar, eu acho que semana passada eu tô aqui com ele. Manto, da cabocla. Essa heroína, tem uma coisa de errado com ela. Os pais dela querem saber o que tem de errado com essa garota. O que eles vão fazer? Eles vão pro oráculo. Vamos lá no babalaô da galera. Vamos ver o que o babalaô fala. E aí, o oráculo... Algumas versões desse mito dizem que o Deus Eros já estava ali manipulando o oráculo. Foda-se, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele tá ali. Ele faz parte. E outras versões dizem que não, que o oráculo ocorreu direitinho, sem intervenções de Eros. Mas os pais foram consultar o oráculo e o oráculo disse: essa garota não é do mundo. Essa garota é de Deus. Só que qual é a versão erótica disso? Sua filha não está destinada a nenhum macho. Não há homem para mim no Brasil. Não existe homem para mim no Brasil. Essa garota está destinada a um Deus. Não é qualquer um. Vocês vão ter que entregar essa garota para os deuses. E aí, eles pegam a menina, igual a galinha da Angola, e colocam ela no alto de um penhasco, à beira do mar, para entregá-la para o Deus lá que vai casar com ela, que eles não sabem nem quem é. Eles abandonam a filha lá, o casamento. E a garota fica lá. Assim, ó. Igual a uma oferenda. Agora, corta pro núcleo Olimpo da nossa novela. Estamos aqui semanalmente trazendo o tarô como novela. O que está acontecendo ao mesmo tempo em que essa garota está sendo, né? Os pais estão chegando a essa conclusão de que ela não casa e todos amam e acham ela linda. Os poetas dizem que ela é como a própria deusa do amor. Afrodite toma conhecimento no seu palacete do Olimpo ali, virada na Branca Letícia de Barros Mota. Toma conhecimento no seu sofazão, que não é um sofá encostado na parede. Vocês sabem essa parada do sofá encostado na parede, né? Como saber se você é pobre ou não?
Se o seu sofá é encostado na parede, você é pobre. Então, não tem como. Aí, é isso. Sonho um dia, de repente, morar num lugar em que eu possa dar uma afastadinha do sofá, da parede. Mas ela tá num sofá que não tá encostado na parede, Afrodite, sentada ali. Um sofá Chip and Dale, famoso Chip and Dale, né? Tu vai no OLX, tem que pesquisar Chip and Dale e Chip and Dale e outras versões para você poder achar os móveis, né? Móveis bonitos ali, clássicos. Eu sou uma obcecada por móveis, estou sempre pesquisando móvel que eu não posso nem comprar. E aí, Afrodite está ali no seu sofá Chip and Dale de veludo, vinho, tomando conhecimento de que uma mocinha, uma zinha qualquer, lá na casa del Carajo, está sendo reverenciada como se fosse a própria Afrodite. Os poetas estão dizendo para ela que ela é a própria deusa. Ela fala, não, aqui não é bagunça. Quem essa garota pensa que é? Afrodite ficou profundamente enciumada, e Afrodite enciumada é pior do que eu. Obrigada, amigona. Essa é a minha amiga Carol Bittencourt, que veste o Fábio Porchat. Meu sonho é que um dia ela me vista. Então, amiga, se liga. Estamos no 2 de copas. Afrodite tá puta porque tem uma zinha ali que estão dizendo que é como se fosse ela. Quem essa garota pensa que é? Chama o Eros aqui pra mim. Aperta lá o botão dela e que toca no puxadinho do filho dela, no Olimpo, né? O filho dela tem um puxadinho em cima do palácio dela no Olimpo, que não saiu ali, tá na casa-mãe ainda, ok? Essa semana eu vi um tweet assim, não vou tecer comentários sobre ele, eu só vou entregar o tweet, tá? Que é o seguinte: você não namora homem que mora com a mãe, mas você namora homem que mora com a esposa, né? Guarda isso aí, amiga, faz o L, tá? O Eros tá ali, mora com a mãe, jovenzinho. Ele vem com a sua bermuda tactel, com a camisa do Flamengo, aqui, né? Pode ser uma camisa do Bangu, eu tô doida pra comprar uma camisa antiga do Bangu. Com a sua camisa do Bangu. Churrasco. De chinelo, de Kenner. Chega. Qual é a mãe? O que tá acontecendo? A mãe fala pra ele, e ele chega no modo TikTok, né? O Eros é o vai ali pra mim da família. É o cara que a mãe manda resolver os parangolé pra ela. Se ela quer inspirar amor em ser humaninhos, ela tem muitos ser humaninhos todos os dias para ela inspirar amor. Ela tem muito trabalho. Então Eros é o filho que é o braço direito dela, o assessor dela que vai lá, flecha as pessoas, né? Só que ele tem aquela ferramenta ali, ele tem um arco e flecha dele. E o garoto também trata aquilo igual um joystick, né? Tipo, é a diversão dele. É a diversão dele. Então ele faz muita merda com isso. Ele inspira amor nas pessoas assim, só de zoeira. Dizem que ele que realmente inspirou os aplicativos de relacionamento, de encontros. Bem, obrigada. Você é melhor, eu posso provar. Te amo, que linda. Receba o meu amor.
Então, o churrasco, era o churrasco, ele recebe uma missão da mãe. A mãe fala pra ele, tem uma asinha assim, assim, estão dizendo que parece comigo, estão comparando ela a mim, eu quero que você faça ela se apaixonar pelo primeiro mortal. Primeiro, pega lá, né, a poção mais apaixonada que tem no meu armário, mete aí na ponta da tua lança, da sua flecha, e enfia no cu dessa garota, pelo amor de Deus, porque eu quero que ela se apaixone pelo primeiro que aparecer na frente dela. Tira essa garota do meu caminho. O Eros, ok, ele entendeu que a mãe estava bolada, né? E ele foi. Quando ele tá passando na esquina da quebrada do Olimpo, ele encontra um amigo dele e combina, ó, eu vou ali flechar uma menina pra minha mãe, quando eu voltar a gente dá um 2. Ok? Ok. O melhor amigo dele é o deus dos ventos, Zéfiro. Ficou ali esperando o Eros. O Eros vai lá saber onde está a garota. E ele vai voando, vai batendo suas asas douradas. Com essa fraldinha ridícula aqui. Sei, não entendi. Verificar, antes de um relacionamento, se ele ainda usa fralda, hein, gente? Por eu saber aí. Quem tá ligado, tá ligado. Então, o Eros encontra a garota. Só que ele vê a garota e ele fica louco. Ele fica apaixonado. Cara, a garota é isso tudo mesmo. Realmente. Ela parece a minha mãe. Ó que esquisito. Ó que óbvio. Ó que édipo. E aí ele fala, não, peraí. Só que quando ele recua, dizem algumas versões do mito que ele se acidenta na porra da flecha. E ele fere a si mesmo. Ele olha pra garota de volta e fudeu. Fudeu. Ai, meu coração. Lembro de coisas. Esse é um primeiro encontro fulminante. É o primeiro encontro de Eros e Psique. Ela não tá vendo o cara. Ela tá ali, meu Deus, porque meus pais me abandonaram. Um clássico. Pai, por que me abandonaste? E o cara doido por ela. Essa heroína tem muito que aprender ainda, né? Ela não está enxergando o amor. O próprio filho de Afrodite ali por ela. O filho de Afrodite é o coração de Afrodite fora de Afrodite. Ele está ali por ela, mas ela ainda tem muito que aprender. Ela não está enxergando, mas ele é um Deus, então obviamente ela sabe que ele está ali. Ela tem consciência de que ele está ali. E aí, o Eros volta ele volta
da missão atordoado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Zeus, o que eu vou fazer? Minha mãe mandou flechar essa garota, eu não posso flechar essa garota, ainda me machuquei na minha própria flecha, não sei o que vai acontecer agora, eu preciso de uma UPA no Olimpo, imediatamente. Mas aí tudo bem, ele ficou com medo de ir na UPA, né? Lavou o ferimento, na volta para casa, ele encontra o seu grande amigo, né? Churrasco, seu grande amigo que aparece com ele em vários vídeos. Pô, vamos dar um 2? Vamos, porque eu preciso te contar uma parada agora. Conheci uma mina assim, 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 e eu não posso contar pra minha mãe que eu não flechei essa mina. O que eu faço? E aí corta. Não veremos agora as cenas dos próximos capítulos. Corta aí. A gente está lidando com a energia do 2 de copas. Nós passamos pelo As de copas na semana passada. A energia inicial de amor, de restituição da fertilidade, de cura, de inspiração, um reencontro com uma dimensão fértil da vida que pode ter sido um bálsamo na semana passada, ou pelo menos a gente perceber que a gente pode manusear, a gente tem o direito de acessar essa fonte de vida que é o As de copas. Isso polarizou nessa semana e gerou 2. Algum desdobramento da semana passada agora se reverte na força dos encontros. Quando estamos falando 2 de copas, estamos falando 2 encontros. Todos os encontros. Onde você fica diante do outro. E você se vê nos olhos do outro. Você enxerga o outro e você se vê nos olhos dele. Nós teremos encontros importantíssimos acontecendo essa semana. Em diferentes esferas da vida. Encontros afetivos, sexuais, encontros profissionais, encontros jurídicos. É muito importante prestar atenção na força dos encontros por esses dias, naquilo que eles te dizem sobre você, sobre o outro, sobre a capacidade de se relacionar, de se comprometer, de se envolver, de dizer sim. Quando a gente movimenta essas forças da base, né, inclusive não movimenta essa que não tem que ser movimentada, esse 4 de ouros que está no não aqui, a gente quer que o mago venha como um bom mago, né, como uma força de criar a nossa vida, de fazer o nosso milagre. A magia no sentido clássico, quando o mago sai num jogo, uma posição, né, sobretudo afirmativa, a magia no sentido clássico também está favorecida, mas a boa magia. Há 53 minutos começou. Estamos indo para as cartas do topo. Primeiro eu quero dizer a vocês que a gente teve uma carta extra. Essa carta extra é a carta seguinte ao 4 de ouros dentro da jornada do tarô mitológico, ou seja, o 5. No 5 a gente tem o herói Dédalo. Eu não vou mostrar essa carta, tá? Não vou ativar a imagem dela aqui. Mas a gente tem o passo seguinte ao 4. A gente tem o momento em que o herói Eros... herói Eros. A gente tem o momento em que o herói Dédalo, ele já vive as consequências do fato de ter matado seu próprio sobrinho. Ele foi preso, ele cumpriu pena, ele foi solto e a cidade continua tendo ódio por ele. E ele tem que fugir para não ser linchado.
a gente tem uma situação de muita desonra. Ele fica um tempo em situação de rua até que ele vai ser encontrado, né, por um rei que vai dar uma nova oportunidade a ele. Mas é um momento mais baixo, assim, mais perdedor do Dédalo. Eu acho que como a gente está indo muito ferozmente contra o 4 de ouros e tudo que ele representa, esse lado mais baixo do ser humano, pode ser que a gente se depare também com as consequências disso. É claro que a gente se depara com as consequências disso todos os dias nos noticiários. Mas eu quero dizer na nossa vida, por exemplo, que a gente descubra uma ação muito ruim de alguém, a gente perceba esse lado mais perdedor nosso ou do outro, a gente trabalhe. Eu participei de um ritual de perdão essa semana. Então, liberei, né, muitas questões, estou lidando com muitas questões aqui ligadas a toda essa dimensão perdedora, culpa, né, essa dimensão muito pobre, que se sente muito pobre, muito abandonada, muito exposta, muito na rua. Tudo isso também é 5 de ouros. E aí eu mencionei algumas situações que tinham a ver com o tarô da semana que eu já estava vendo acontecendo, que tem a ver com o Arcano News, na verdade, né? As notícias que eu relaciono aos arcanos da semana. E aí eu vi a situação do Pedro Scooby, né? Aquela imagem dele saindo da festa com a mulher do lado e sendo pego em flagrante, uma situação de vergonha, de desonra, nem sei, porque tem vídeo aí já, né, me respondendo que as pessoas transformam uma situação que não é nada em uma novela mexicana. E aí a irmã da Cíntia, olha só, Maria Gabriela tá muito Leão Lobo, né? A irmã da Cíntia comentou, né, dizendo que a situação é isso aí mesmo, um negócio assim. Enfim, essas situações muito além do tolerável em termos de conduta nociva, de conduta 4 de ouros, de conduta trevosa. Cara, a mulher acabou de ter filho, mano. Luana está certa. Luana tá certa. Porra. Assim como a Luana, minha amiga, esteja muito certa. Esteja muito certa. Esteja muito certa da sua narrativa como mãe. Se você enxergou o abuso, você enxergou. Não duvide dos seus olhos. Não duvide da sua força, do seu direito de se levantar. Certo? A gente, então, se depara, a gente vê o criminoso. A gente vai ver o criminoso essa semana. A gente vai tomar conhecimento de alguma coisa que não está certa. Ou a gente pode trabalhar esse aspecto na gente. Se limpar desse perdedor, desse criminoso interior, do nosso lado que se sente mais em desonra. Aí no topo do jogo a gente tem a vitória. Tudo isso está acontecendo para a produção de uma vitória. Eu falei dessa carta, desse 5 de ouros, como uma carta extra, porque eu tirei fora do jogo, deixei no cantinho e esqueci que tirei.
Depois que eu virei, eu falei, putz, mas já tinha acontecido, aconteceu inclusive pra mim. Então essa carta existe, é isso, a gente vai ver também, apesar da gente estar sendo recomendado expressamente a negar o 4 de ouros, a gente vai ver gente que não conseguiu negar seu 4 de ouros. No topo do jogo a gente só tem vitória, tá? 2 imagens solares. Uma imagem leonina e uma imagem ariana. Aí, Paula, tá vendo? Ela diz, eu vi o criminoso, uma organização criminosa chefiada por um desembargador. Então, quero dizer que assim, é isso, a gente vai ver esse arquétipo aí. Mas a gente está produzindo vitória. A gente quer que os encontros sejam vitoriosos. Os bons encontros vençam em nós e fora de nós. A gente quer e precisa de uma força, de uma energia do mago essa semana, que esse mago está sendo limpo. Estamos destilando essa parte do mago que não tem nada a ver com o exercício ruim da malandragem. A gente não quer esse malandro aqui, esse cara que... A gente não quer esse cara que rouba, esse cara que vai na direção do que não é dele. A gente não quer a magia sendo usada, a criatividade, a capacidade de gerar mundos, criar mundos. A gente não quer isso sendo usado pelo nosso pior lado. A gente quer se apropriar dessa criatividade do mago, dessa capacidade de inventar caminhos e ir na direção das nossas vitórias. É isso que a gente quer. O topo do jogo traz o arcano do sol, meu amor. E o arcano do sol é vitória, é sucesso. A sua luz triunfa sobre seu lado treva. A verdade aparece, você tem que lidar com quem você de fato é. Não dá para fugir de si, não dá para fugir da sua verdade, não dá para fugir da verdade do outro, do que a situação é. Coisas que a gente queria muito podem acontecer. E aí, quem é você? Quando está mais perto daquilo que você queria tanto. Você tem que ter cu de ir para frente. O Sol é Apolo, um filho muito querido de Zeus, que tinha muitos dons, muitas habilidades. Ele é um herdeiro do Sol enquanto divindade, do fogo de Hélios. É um deus que é irmão gêmeo de Ártemis. Ártemis realizou o parto do seu próprio irmão gêmeo, porque é característica dos deuses ou eles crescerem muito rápido, né? Ou eles já nascerem adultos, como Afrodite. Afrodite já nasceu mulherão. No caso, a mãe de Ártemis e Apolo, ela deu à luz e estava grávida de gêmeos. Primeiro, Zeus faz muitos gêmeos, né, gente? Que coisa. Que rola. A mãe estava grávida de gêmeos e primeiro nasceu a Ártemis. Depois, né, a Ártemis, ela imediatamente assim assumiu uma forma de uma garota um pouquinho mais crescida. E aí ela ajudou a mãe no parto do irmão Apolo. Ártemis está associada à lua e Apolo ao sol. Eu não vou mergulhar no que isso significa agora, não. Tem muita coisa a dizer sobre isso. Mas o sol em Apolo, ele é a gente sendo capaz de... Sabe palco do Gilberto Gil? De assumir o palco da nossa própria vida. Escuta palco hoje. Vou botar lá nos stories. Eu amo. É uma das músicas mais solares que eu conheço.
Apolo, ele é dono do oráculo de Delfos. É a ideia de oráculo como aquilo que faz a gente se encontrar com o nosso destino. É o momento em que você para se ouvir dentro de um alfabeto simbólico, dentro de todo um conjunto de sabedorias. E você conversa consigo naquela linguagem profunda, milenar. E extrai lá do fundo do teu inconsciente mensagens para você. Alguém pode te ajudar nesse processo. Essa é a minha função, por exemplo. Mas o oráculo é uma profunda conversa com a ideia de destino, de caminho, de o que eu vim fazer aqui, como posso me tornar quem eu sou. Quando o sol fala no jogo, é o seu sol, é a ideia de realização, de você entende a sua verdade como um clarão. Você suporta a sua luz. Você manifesta no mundo e ela transforma vidas. Viver o arcano do sol é isso, topar o teu palco. Aceitar, assumir o palco da sua vida. O bom mago tem que ser manuseado. A força dos encontros tem que ser honrada. Tudo aquilo que nos é motivo de tristeza na gente, de desonra, de sentimento de não merecer, de sentimento de estar pobre, nosso lado mais baixo, tudo isso nesse momento, sofre a força transformadora da verdade solar. O sol coloca toda a vida em ordem. Organiza um sistema em torno dele. Então, quando a gente fala de sol, a gente está falando do nosso sol interior, de como essa simbologia, dessa centralidade do sol funciona. Aquele que nos dá a vida, que nos é doador de vida, que é responsável por toda a vida acontecer, como é que isso existe dentro de nós? Quem somos nós como sóis em nossa própria vida? A nossa imensa responsabilidade com todo esse sistema que acontece a partir de nós. O quanto é preciso honrar a vida, a verdade, a justiça, o quanto é preciso ocupar com muita luz mesmo o nosso espaço. Aí a gente vem com o segundo sol da semana. Do lado da carta do sol sai o Pajem de Paus. Deixa eu respirar e beber aqui uma limonada aqui. Porra. Valeu. E aí, gente? Eu não sei se eu vou saber ler direito, tá, Rota dos Solis, mas eu vou ler teu comentário. Na cabala, um dos caminhos para Tiferê, o sol, é justamente a lua que é Iesod. É isso? Se eu falei errado, me corrige. Mas no tarô, o arcano da lua vem antes do sol, né? Então, na jornada do louco também, o caminho para chegar ao sol é a lua, necessariamente. O sol sem lua, dizia minha mestra Cristina, é como a experiência do Ícaro, aquele que se deslumbra, vai na direção do sol, não é calejado da lua interior, né, do seu profundo mergulho em suas próprias sombras, não tem domínio sobre as suas profundezas e não é calejado de lua. Então, sol completamente puro, inocente, que se deslumbra na luz solar e derrete a cera das asas que o seu pai, Dédalo, que é o herói de Ouros, criou para ele.
E aí vem o pajem de paus. Tudo aqui é forte. Caios. Tudo aqui é um baile funk de pombagira. Obrigada, gente. Rota dos Soles. As asas da alma estão na purificação de Exódio da lua. Psique, que é a alma, exatamente. Então, do lado do arcano do sol saiu o pajem de paus. O pajem de paus é o menino Fricho. O Fricho é um garoto que tinha uma irmã, Elis, e eles eram, resumindo muito, perseguidos pela madrasta. A madrasta queria matá-los. E aí, numa das versões do mito, Zeus mandou, né, na direção dessas crianças, o seu mototáxi de ouro, que é um carneiro dourado, falante, encantador, engraçado, papo reto. O carneiro dourado da quebrada de Zeus, o cria de Zeus, é o carneiro Crisólamo, o carneiro do signo de Áries. E aí aqui só tem um garoto Fricho. Cadê a irmã dele? Bom, já dei um spoiler pra vocês. O garoto topa ir lá e subir no carneiro, né? Mas o que acontece? O carneiro vai na direção dele, chega lá e fala, pô, né? Pergunta, vê lá no aplicativo. Fulano de tal, que é o Fricho, bora lá, moleque. Cadê tua irmã? Chega aí. A garota sentou com ele, com o irmão, no carneiro, montou o carneiro. E eles iam cruzar o oceano para que pudessem chegar onde eles tinham que chegar, numa nova terra segura, né, numa ilha, para eles terem direito a um destino diferente, uma salvação. O carneiro de Zeus, o cordeiro de Deus. Viva São João. Vocês já viram aquela imagem de São João menino com o carneirinho do lado? Vou botar nas stories. Essa merece demais. Muito impressionante, né? Como os símbolos são transmitidos. Então, esse garotinho vai com a sua irmã em cima do carneiro dourado para uma ilha. Recebe dos deuses uma salvação, um direito a um novo destino. Quando essas crianças veem aquele bicho falante dourado, elas apostam, elas só vão. Elas precisam de socorro. Elas pediram socorro ao divino e o socorro veio. Elas vão. Elas apostam em uma ideia e vão. Isso é muito parecido com o mago. Tem a ver com a imaginação. Tem a ver com a gente conseguir construir caminhos a partir de saídas, soluções que nos são dadas. Ou entender que tem alguma ideia na qual a gente precisa apostar e levar adiante. É preciso apostar na força das ideias. O pajem de paus é uma imagem, né, de um naipe que fala sobre a nossa força criativa, a nossa capacidade de criar mundos a partir desse fogo interno. Esses paus são tochas que iluminam o caminho. Como é que você leva adiante essa luz? Como é que você pega essa luz solar e você leva adiante? O menino Fricho está aqui cavalgando o carneiro Crisólamo. Acho que eu falei corretamente agora. Ele está cavalgando rumo a essa ilha. A irmã dele caiu. A irmã dele caiu no oceano. Aí foi feita ali uma homenagem para ela, virou um ponto, Elis ponto.
Mas o menino se salvou, um sobrevivente, mas que vai criar um novo caminho, uma nova jornada, que é dele, onde ele não vai ser mais simplesmente um sobrevivente. Ele vai levar adiante a identidade dele, quem ele é. Tem uma coisa muito interessante no Pajem de Paus, que é o seguinte: o naipe de paus acaba mal, a jornada de Ás a 10, ela acaba mal. Ela acaba com o herói de paus, que é um grande realizador, o cara que aprende a manusear esse fogo das ideias e leva adiante, né, aquilo em que ele acredita, realiza jornadas. Esse cara acaba atormentado por essa imagem de realizador que ele não consegue repetir. Ele está com a cabeça fritando no 10 de paus. Eu entendi, com todos esses anos estudando o tarô mitológico e vendo o tarô mitológico, como ele conversa com a vida das pessoas na minha mesa de jogo. Pense, eu já devo ter atendido milhares de pessoas na vida, milhares. Eu entendi que uma saída para o 10 de paus, para a mente que está fervendo, a pessoa que tem muitas ideias não consegue botar uma em prática, não consegue levar nenhuma adiante, ou a pessoa que não está vendo saídas, a saída está dentro dela, mas ela não está conseguindo localizar ainda, que está atormentada. A saída é dada pelo pajem. Quem nos retira da experiência do 10 de paus na jornada de paus é o pajem. E o pajem é a pureza dessa criança que acreditou na sua... Tem que ter muita imaginação para você acreditar num carneiro dourado que é mandado para você como um símbolo, como uma salvação, um mototáxi divino que te tira do lugar, que voa. Essa pureza dessa criança, porque os pajens são crianças, são jovenzinhos, podem ser chamados de pajens ou princesas. A princesinha em você ali, o príncipezinho em você. Essa criança em nós aprende a manusear, consegue perceber que mesmo depois desse momento de muita coisa na cabeça, que é o 10 de paus, você consegue manusear esse fogo das ideias, você consegue realizar, você consegue dar vazão, você consegue se retirar do lugar, você consegue forjar suas saídas. No caso, a gente está pegando o fogo do sol e levando adiante. A gente está aprendendo a fazer isso. O mago em nós está aprendendo a fazer isso. O mago em nós está aprendendo que não dá para a gente alimentar essa força ruim do mundo de antiprosperidade que está descrita no 4 de ouros ou no 5 de ouros, do Dédalo, que é um perdedor, que quando se encontra com seu perdedor. Não é, a gente não, o mago em nós está aprendendo a não dar vazão a isso, a se acreditar na sua capacidade de levar adiante essa sua luz, a luz das suas ideias, e a valorizar os encontros. Percebam como o 4 de ouros e 2 de copas são contrastantes. No 4 de ouros, esse herói, esse anti-herói, né, que está se deparando com a sua inveja do seu próprio sobrinho, ele está prestes a produzir uma ruptura a partir do seu pior. Não queremos isso. E não queremos a pessoa em nós que reproduz esse padrão de romper a partir do nosso pior. A gente quer um encontro de verdade. A gente está aqui por eles, sabe? E a força dos encontros quer prosperar. Ela é a razão desse jogo acontecer. Ela sai no porquê. Então o nosso mago precisa se munir do seu melhor, da sua capacidade mago, sua capacidade de fazer o milagre, de produzir os seus resultados sozinho, munido da sua verdade, da sua luz, que é o arcano do sol. Então o nosso mago se encontra com o sol, que é a realização individual, e a gente leva essa ideia adiante.
Alguns vão cair, vão ficar pelo caminho, a gente vai ver, né? A gente sabe que tem o 5 de ouros, que foi a carta que eu não mostrei, mas que ela saiu como uma referência, como uma legenda para mim, para nós. E aí tem uma coisa interessante, né? Mercúrio entra em Leão, e aí eu compartilhei ontem, anteontem, alguns stories de astrólogos que estavam falando sobre isso, porque no tarô mitológico o mago é Hermes, o deus Mercúrio. E Leão, né, que é o signo regido pelo Sol, aparece aqui no nosso jogo em Apolo. Os irmãos Apolo e Hermes, né, saem no tarô da semana mais uma vez mostrando uma conexão com algum trânsito astrológico. Isso é recorrente, vocês podem perceber aqui, né, no tarô da semana, porque eu manuseio o tarô mitológico, um tarô baseado na mitologia grega. Então, isso aparece sempre pra gente. O título desse vídeo é Fazedores de Amanhecer. A gente encontra em nós essa força, né, de deixar o sol colocar a nossa vida em ordem, de assumir o nosso palco, a nossa responsabilidade com o nosso palco, com o nosso público, conosco, com a nossa produção. É isso que está acontecendo. É o nosso melhor que tem que entrar em cena. Não é aquilo que nos leva ao desencontro, à ruptura, ao pior. Ok? Mas ao mesmo tempo a gente vai ver que algumas pessoas não vão conseguir. Um beijo, galera. Ótima semana pra gente.